Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor, sou embaixador da Ozer, tá? Qual que é o objetivo desse vídeo aqui? Fazer um tour completo da plataforma para vocês, tá? Esse é o quarto ano que eu estou utilizando a plataforma, tá? Eu comecei lá no ciclo clínico, tem me ajudado muito para contribuir com os meus estudos, tanto para a vida quanto para a residência. Já usava há muito tempo, me tornei embaixador também há alguns anos, portanto que eu admiro essa plataforma, portanto que ela fez diferença na minha trajetória dentro da medicina. E o meu objetivo aqui é divulgar, quem sabe para quem está interessado em começar a estudar por flashcard, quem tentou ali um pouquinho com o Anki, achou que ficou difícil, não encaixou muito bem na rotina, está procurando um preparatório completo para residência, tá? Isso é uma das coisas que vocês vão ver aqui nesse vídeo, que talvez você tenha tido contato já com a Ozer por meio do Instagram, por meio de algum colega da sua universidade que usa, tá? E você pode ser que você tenha uma ideia um pouco incompleta sobre a plataforma, tá? Hoje em dia a Ozer, ela é um ecossistema totalmente preparado para você estudar para residência, ou seja, tem tudo o que você precisa e hoje você vai conseguir ver um pouquinho melhor nesse vídeo, tá? Se você achar que faz sentido para sua rotina hoje, tem muita gente aí que está no terceiro, quarto ano também querendo se preparar para o ENAMED, que é uma novidade agora esse ano, 2026, né? Se você achar que faz sentido o que eu vou falar aqui, já adianto. Você tem meu cupom LARANJA, tá? LARANJA, Caps Lock, coloca ali tudo maiúsculo, que você vai poder assinar a Ozer com o melhor preço disponível hoje, tá? São 7 dias para você testar totalmente de graça. Então, se você achar que fez sentido, pega uma semaninha ali, testa, utiliza. Se no final você achar que não fez sentido, não tem problema. Você pode pedir a devolução do seu dinheiro, é simples, é rápido, é fácil, totalmente vai ser devolvido para você o valor. Então, não tem risco, tá? Se você achar que você gostou, que faz sentido, convido você aí a se tornar um osleriano e começar a estudar junto com a gente aí nos seus estudos dentro da medicina, tá bom? Bom, vamos parar de enrolação e vamos ver o que a Ozer então tem hoje em dia, tá? Importante eu falar também antes de começar, a Ozer está sempre em constante evolução, tá? Muitas das coisas que eu vou estar mostrando aqui hoje foram adicionadas recentemente, menos de um mês. Então, você assinando agora, você garante também tudo que vier à frente. Então a Ozer, isso é importante falar, não tem produtos separados. Então não tem como você assinar só o banco de questões da Ozer, ou só os flashcards da Ozer, ou só a mentoria da Ozer, tá? Todos os produtos, eles são de uma assinatura só. A gente faz isso porque a gente acredita que faz sentido que você utilize tudo que a gente disponibiliza, tá? É assim que você vai ter a melhor preparação, tanto para a sua prática clínica quanto para a sua residência, beleza? Então vamos lá. Ó, essa é a tela inicial da Ozer, tá? Então aqui a gente vai ver toda a parte da sua semana, né? Então as estatísticas de uma forma organizada. Você vai conseguir ver isso por dia, tá? Em azul você está vendo aqui as questões, em vermelho os flashcards, tá bom? É basicamente ali um resumo de como está o seu estudo, de quantas horas você está estudando por dia, quantos flashcards está fazendo, quantas questões você está fazendo, tá bom? Ali você vai ver também, aqui ó, que tem uma divisão entre flashcards novos e revisões. Mesma coisa para as questões, tá bom? Aqui nessa tela inicial, você também vai ver, organizado aqui nessa parte, as suas revisões do dia, tá? Tanto dos flashcards, que estão aqui na esquerda, quanto também das questões. Embaixo, você vai ver o seu cronograma, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois como que funciona, tá? Mas atividades que o cronograma da Ozer personalizado, de acordo com as instituições que você coloca, de acordo com os temas que são prioritários para você, o que você tem que estudar de novo naquele dia, tá bom? Se você clicar aqui em ver atividades, ele vai detalhar isso para você, certo? Então, como vocês podem ver, hoje eu vou ter varíola, úlcera, tricuríase, donovanose, estrongiologise, tá? E algumas questões também de varíola, por ser um tema que, dentre esses que estão aqui, é o mais fundamental que eu faço a questão hoje, tá bom? Do lado aqui também tem uma caixinha de surpresa, basicamente você clica aqui e ele te dá uma questão aleatória, um flashcard totalmente aleatório, dentre dos dezenas de milhares que a gente tem na plataforma, tá bom? Aqui na direita você também tem suas últimas sessões, para você ter um atalho rápido para voltar nas suas últimas atividades dentro da plataforma, tá bom? Nessa tela inicial você também vê uma novidade de 2026, que é aqui no cantinho, ó, ranking. Então você clica aqui e ele vai te mostrar o ranking dos usuários da Ozer hoje, tá? Na última semana e a sua posição, onde que você está, tá bom? Nesse ranking. Depois eu vou mostrar que isso dá para você personalizar um pouquinho mais também, beleza? Aqui na aba esquerda, vocês vão ver que nós temos a separação de atividades que você pode fazer dentro da Ozer, tá? Aqui em cima tem um streak diário,
que vê quantos dias você está cumprindo com os flashcards e com as questões, e do lado tem um títulozinho, que é como se fosse uma insígnia, de acordo com o total que você já fez da plataforma, beleza? Bom, passando para a parte de cronogramas, tá? A gente tem na Ozer 4 partes aqui em cronogramas, certo? A primeira é o cronograma geral, quando você clica aqui em 2026. Como funciona o cronograma da Ozer? Você vai basicamente ter duas opções, tá? Você pode ter tanto um cronograma gerado automaticamente, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como que ele funciona, como você pode fazer o seu cronograma também manualmente, certo? Os temas da Ozer, eles são separados aqui, ó, por módulos, tá? Grandes módulos temáticos. Então, por exemplo, se você vê aqui anemias carenciais, tem subtemas dentro desse grande módulo, certo? Seriam conceitos gerais, anemia ferropriva, anemia de doença crônica e anemia megaloblástica, certo? Aqui na direita você vai ver a quantidade de flashcards e de questões que nós temos de cada um desses temas, tá bom? Bom, assim é a separação de módulos, tá? Quando você vai montar o seu cronograma, você pode selecionar algumas instituições de interesse, como vocês podem ver aqui em cima, tá? Ele vai automaticamente fazer uma análise dos temas mais incidentes, da quantidade de questões, dos números que cada uma dessas atividades já caiu nessas instituições, certo? E aqui do lado ele gradua de acordo com um esquema de foguinhos, certo? 4 foguinhos muito incidentes, 3 foguinhos ainda bastante incidentes, mas um pouco menos, 2, 1 e assim por diante, certo? Bom, quando você selecionar essas instituições, você vai vir aqui em configurações, o meu já está pronto, então eu não vou desfazer ele para demonstrar, certo? Mas você vai poder organizar ele de acordo com o tempo que você quiser estudar no dia, tá? Se você quer estudar aos sábados e domingos ou não, só sábado, só domingo, sábado e domingo, ou nem sábado e nem domingo, tá? Você vai conseguir daí, ele vai setar um cronograma pronto para você, tá? Começando hoje até a data limite que você colocar, certo? Como que fica isso então? Dessa maneira aqui, ó, quando você vem em calendário, ele te mostra, para mim, eu tenho algumas atividades aqui atrasadas, né, que eu tenho que dar conta, mas ele vai mostrar assim, ó, tem essa view aqui de 4 dias, eu vou colocar em mês para vocês terem uma noção melhor, tá? Então aqui ele mostra todo mês de março, tá? Então, as atividades que eu tenho que fazer em cada dia e em cada semana. Uma coisa que vocês vão perceber é que esse cronograma, ele é personalizável, tá? Então, vira e mexe acontece de uma semana ou outra, eu ficar um pouco mais corrido e precisar reorganizar, certo? Então vamos supor aqui que eu estou nessa última semana de hoje, né? E hoje eu não vou conseguir dar conta de tudo. Eu quero passar algumas atividades para amanhã, que eu sei que é um dia mais tranquilo. É só pegar aqui, arrastar, jogar para o lado. Pronto. E assim você vai reorganizando os seus temas, tá? Da semana. Você pode jogar para um dia, para outro, você pode passar para o mês seguinte, enfim. Você pode personalizar ali da maneira que você achar melhor, tá bom? Você também consegue montar, o meu no caso, eu montei ele de acordo com o meu internato, tá? Então eu estudo de acordo com os rodízios que eu estou passando. Então, por exemplo, eu estava passando, vou passar agora no próximo mês, no modo de endócrino, certo? Vou ter o rodízio de endócrino, então eu joguei os temas aqui, certo? Para semanas que eu vou estar endócrino, os temas de endócrino, tá bom? E as outras atividades que eu já tive no 5º ano, eu fui encaixando nos espaços que foram sobrando ali ao longo do ano, tá certo? Você pode ir filtrando aqui pelas atividades, por área, por exemplo, distribuir primeiro clínica médica, depois GO, sub-área, enfim, é tudo bem personalizável, você pode mexer bem tranquilo aqui. A ideia desse vídeo é dar uma visão geral do que você tem na Ozer, certo? Se vocês quiserem depois um vídeo específico sobre o cronograma, sobre os flashcards, sobre o KeyBank, né, o banco de questões, eu posso ir fazendo também, tá bom? Qualquer outra aba que nós temos em cronograma? Um cronograma especialmente para o ENAMED, certo? Então aqui, como o meu foco não é no ENAMED, eu vou fazer o ENAMED também esse ano, mas não quero estudar só para o ENAMED, eu não utilizo essa parte. Mas se for o seu propósito, você vai clicar aqui em criar um cronograma e ele vai analisar a incidência do Revalida, do Enare e criar um cronograma totalmente personalizado para você, começando hoje até a data que você colocar ali. Lembrando que esse ano o ENAMED está para acontecer ali, estão falando, né, em torno de setembro, tá? Na primeira, segunda semana, beleza? Bom, próxima parte do cronograma, que é muito interessante também, que foi adicionado esse ano, que é o Planner da Ozer. Então o Planner, ele é como se fosse aquele famoso caderno de erros que muita gente fala hoje em dia, certo? Então ele vai pegar todas as questões que você fez, tá? Então isso aqui é relacionado às questões de prova de residência, e você pode ter uma visualização aqui no formato de dashboard, né, dos temas que você mais erra, dos temas que você está mais tempo sem ter contato. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele me mostra os temas que faz mais tempo, certo?
Vou filtrar aqui só pelos aqueles que eu já fiz. Então, por exemplo, preventivo e social, que é um tema que eu estudei lá no começo do ano, pode ver que já faz mais ou menos 2 meses que eu estou sem contato com esse tema, beleza? É um tema que eu tenho que fazer uma revisão. Como que eu faço isso? Isso é muito legal, tá, galera? Aqui a gente tem na OSR agora a revisão priorizada, que está aqui, ó. Você clica nesse botão aqui, ó, de criar lista, e ele vai analisar, tá bom, as suas questões, as que você tá mais errando, que faz mais tempo que você não estuda e que são mais incidentes de acordo com aquelas instituições que você selecionou lá atrás no seu cronograma. Então você pode colocar aqui de 20 até 50 questões, tá? E ele vai criar essa lista personalizada para você revisar. Isso aqui é fundamental, tá? Fundamental. Se você assinar a OSR, tem que tentar fazer pelo menos, o ideal seria todo dia, mas dia sim, dia não, fazer uma listinha ali de 20 questões para estar sempre em contato com esses temas que você precisa ir revisando por meio de questões, beleza? Bom, flashcards. Os flashcards eles estão aqui dessa maneira, tá? Se você não sabe nada de flashcard, posso fazer um vídeo também explicando depois, tá bom? Mas os flashcards da OSR, eles estão organizados aqui de acordo com a árvore temática, tá? E a gente tem 3 grandes grupos, modos de estudo. O primeiro é o modo teste, que é o modo clássico de um flashcard. Então você seleciona ali o flashcard, né? Vou dar um exemplo ali na tela, voltar na tela inicial, ó. Isso aqui é um flashcard, certo? Então você clica ali, ele vai ter uma pergunta, tem uma imagem, qual o nome do teste, certo? Você responde essa pergunta mentalmente, mostrar a resposta. Esse é o teste de Galeazzi, certo? Aqui embaixo vai ter uma explicação do flashcard e você vai graduar isso de acordo com a sua dificuldade para responder, né? E de acordo com isso, ele vai gerar um intervalo de revisão, tá? Esse é o modo teste, modo clássico. Aqui você vê que na OSR a gente tem algumas funções também, como salvar o flashcard, enterrar, para ele não aparecer mais nas suas revisões. A gente pode criar um post-it aqui, por exemplo. Pode até adicionar imagens nesse post-it. Pode adicionar áudio, pode adicionar link. Então é uma plataforma muito interativa, tá? Esse post-it fica salvo nesse flashcard para sempre. Sempre que você fizer ele, essa informação que você escreveu ou adicionou ali vai aparecer. Você pode dar um feedback para a equipe da OSR também. Às vezes tem algum erro na imagem, digitação. Às vezes você quer sugerir uma melhora para o conteúdo. Às vezes você acha que aquele flashcard está desatualizado. Você pode argumentar aqui e ter uma equipe que está revisando todos os dias e vai resolver isso para você ali, tá bom? Bom, esse é o modo teste, certo? Quais os outros modos que a gente tem de flashcard também? A gente tem um modo muito interessante que é o modo consulta. O modo consulta, ele é como se fosse uma apostila, tá? Então você vai abrir um tema, por exemplo, aqui cardiologia, né? Vou abrir aqui o tema de síncope em cardiologia. Quando a gente abre síncope aqui, ó, 47 flashcards, ele vai abrir esse tema aqui como se fosse um resumo, tá bom? Então flashcard todos eles respondidos aqui, tá bom? Organizados de acordo com introdução, epidemiologia aqui, ó, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Então você tem um resumo aqui na palma das suas mãos, sempre com a referência embaixo, tá? Dos melhores livros. Geralmente a OSR utiliza muito o UpToDate também, que eu posso fazer um vídeo separado falando sobre o UpToDate, que é uma plataforma também interessantíssima, tá? De ser sua aliada nos estudos da medicina, beleza? Então esse aqui é o modo consulta, uma apostila, para você ler ali o conteúdo dos flashcards, tá? Qual que é o outro modo? O modo playground. Então o modo playground, ele serve para você fazer aqueles flashcards, mas sem interferir nas suas revisões passadas, tá bom? Muito ideal quando você, por exemplo, já estudou síncope há uns 2 meses, vai ter uma prova, vai ter um tutorial de síncope, e você quer fazer aquilo, mas sem atrapalhar suas revisões que já estão, cada flashcardzinho ali, distribuído ao longo dos dias. Então ele vai abrir no formato pergunta e resposta, como você pode ver aqui, só que quando você responder, ele não tem mais aqueles botões de graduação, é só errei ou acertei, certo? Porque é como se fosse um mini teste que você está fazendo ali, sem interferir com as suas revisões, tá bom? Então esse é o modo playground. Bom, também temos diversos filtros aqui para você poder revisar de acordo com o seu interesse no dia, tá? Você pode ter algumas configurações de organização, mas isso daqui é uma parte mais avançada, eu posso fazer um vídeo depois explicando se vocês quiserem também, beleza? Bom, na OSR você também pode criar os seus próprios flashcards ou importar os seus flashcards do Anki, tá bom? Você facilmente pode fazer isso agora, isso foi adicionado esse ano também na plataforma, então isso é muito interessante. Se você quer estudar alguma coisa mais específica, se você já utilizava o Anki, quer trazer isso para dentro da OSR, ficar só com a OSR, é muito interessante essa área também, tá bom? Bom, passando para o KeyBank, como funciona o KeyBank da OSR? Mesma árvore temática, separação de temas aqui, tá? Você tem as instituições, na OSR a gente tem questões de todas as provas do Brasil,
inclusive de R+. Então, para vocês verem que é uma plataforma muito completa mesmo. Então, você pode selecionar aqui por ano, por instituição, por tipo. Então, tem agora as provas de R+, para você poder selecionar aqui, né, por área, enfim. E você pode deixar filtros salvos, como esse filtro que eu tenho aqui salvo, certo? Onde eu só, por exemplo, aplico ele aqui quando eu quero estudar, certo? Que algumas instituições de interesse que eu tenho, vou lá, seleciono o tema, por exemplo, e parto para fazer as questões, beleza? Mesma forma, aqui também temos os 3 modos de estudo, teste, playground e consulta. Você vai ver que as questões da OSR tem algo muito interessante. Então, por exemplo, essa questão que eu tenho que revisar hoje. Você também pode grifar alguns flashcards, algumas questões que você está vendo grifado aqui. Nem vou ler, vou só responder. Quando você responde a questão, você tem acesso à porcentagem de pessoas que erraram aquela questão, para você ter noção se é uma questão difícil, se você está marcando algo muito fora do que as outras pessoas também estão marcando. O comentário das questões da OSR é totalmente completo, então você vai ter uma revisão completa daquele assunto da teoria, como você está vendo aqui. Vai ter um comentário alternativa por alternativa e no final você ainda vai ter uma take-home message, que é basicamente o que você tem que lembrar na hora da prova, tá? Então um resumo do resumo do resumo. Isso é muito bom para quem quer estudar só por questão, quem quer focar em fazer mais questões, beleza? E aqui no final você vai ver que você tem 2 opções: errou por conceito ou errou por distração, tá? Isso ajuda muito o algoritmo a saber se você tem que revisar aquilo mais cedo ou mais tarde, tá bom? Mesma coisa se você acerta a questão, por exemplo. Então, vamos supor aqui, ó, acertei a questão, beleza? Aqui embaixo você vai decidir se você acertou aquilo por acaso, se foi um chute, ou se você acertou com segurança. Se você sabia esse raciocínio que está sendo explicado aqui, isso também te ajuda a não ter aquele auto-engano, né, quando você está estudando. Então é uma plataforma também com questões muito completas, tá? Muito completas, todas as questões até 2026, questões de R+, temos aí também a revisão espaçada de questões, tá? Que funciona com um algoritmo separado, focado para as questões, então isso tudo muito interessante, tá bom? Bom, na outra também tem provas na íntegra, então você vem aqui, seleciona o instituto que você quer, beleza? Você faz essa prova na íntegra, você tem a opção de exportar por PDF, tá bom? Responder. Quando você termina a prova ali, você tem uma análise detalhada do seu acerto por área, por mini área, saber, tá bom? Vários detalhes ali da prova que você simulou do seu dia. Você também consegue salvar listas de questões, tá? Então quando você vai ali no KeyBank, como eu mostrei, por exemplo, para vocês, tá? Seleciona um filtro seu, por exemplo, e você quer lá quero criar uma lista de cardiologia. Você seleciona aqui, né? E aqui tem a opção, tá vendo? Ó, salvar lista. Quando você salva essa lista, ela vem para cá. Então você tem várias listas, você pode também exportar como PDF essas listas. Você vai continuando elas sempre de onde você parou, sempre com um feedback instantâneo ali, ou você pode ter a opção de simular como se fosse uma mini prova também e ter o feedback só ao final, quando você termina aquela lista, beleza? Aqui, agora a gente passa para a parte de busca, tá? Então a OSR, ela adicionou esse ano uma ferramenta de busca dentro de todo o conteúdo da plataforma. Então vamos supor que você quer estudar qual o tratamento de Parkinson, certo? Ele vai buscar dentre todos os flashcards e vai te responder, beleza? Então ele vai trazer uma resposta com a referência dos flashcards e um resumo daquilo que foi perguntado, beleza? Então aqui ele está buscando, tá? E ele traz essa resposta aqui, bem resumidinha, e embaixo ele vai te trazer os flashcards, tá vendo? Então isso aqui é muito útil na prática quando você quer ter uma fonte de informação segura, quando você quer tomar uma conduta clínica, quando você quer, às vezes, revisar um assunto de forma rápida. Essa ferramenta é sensacional, criada agora, certo? Você pode fazer essa busca tanto em questões quanto em flashcards, você pode ver o seu histórico aqui de pesquisa, certo? Tem algumas orientações gerais sobre como utilizar, tá bom, essa parte. Então é uma área fundamental, muito interessante, que foi adicionada esse ano, tá bom? Agora vamos passar para a atividade, certo? Em atividade você vê o seu uso da plataforma. Então você tem tanto aquele ranking que eu comentei, certo? Aqui você configura também aqueles streaks diários, coloca uma meta de flashcard, uma meta de questões, tem aquela parte de medalhas que eu falei, certo? Que você vai progredindo conforme você mais faz a plataforma. Você pode adicionar amigos também aqui, certo? Para você
se sentir estimulado para estudar, para você cutucar aquele seu amigo ali que está estudando mais, está estudando menos, beleza? Pode configurar ali sua especialidade, de forma que quando você entra no ranking aqui, você pode ver tanto 7 dias quanto os últimos 30 dias, você pode filtrar pela sua especialidade também, você pode filtrar pela sua faculdade, você pode filtrar pelo seu semestre, você pode ir misturando tudo isso e tendo uma noção do como está o seu progresso em comparação aos outros usuários da plataforma, tá? Então isso é muito interessante também. Na parte de atividades também vai ter as suas estatísticas. As suas estatísticas, elas mostram de forma ali muito granulada como que está o seu uso, tanto para os flashcards quanto para as questões. Então você acompanha a porcentagem que você fez de cada grande área, você acompanha quantos decks você já fez aqui na parte de flashcards, você pode selecionar um período específico para ver aqui quantos flashcards você está fazendo, quantas horas você está estudando por dia, qual que é a sua média nos últimos dias. Você também tem aqui uma graduação dos botões para você ver como que está a sua dificuldade. Você pode ver aqui também o heatmap, que mostra todos os dias que você estudou, dias que você estudou menos, dias que você estudou mais, tá bom? Tanto para os flashcards quanto para as questões, como vocês podem ver aqui, tá bom? E você também pode fazer isso com os flashcards próprios, tá? Que você cria dentro da plataforma, beleza? Então, estatísticas bem completas para você ir acompanhando o seu progresso. Aqui, na parte de atividade, você também pode ver as suas revisões, tá? Então, você pode ver, por exemplo, eu tenho bastante revisão acumulada aqui, né? Você tem várias opções de como lidar com isso, tá? Você pode redistribuir ao longo dos dias. Vamos supor que você quer viajar também. Você pode pausar suas revisões naquela semana para que não fique muito acumulado. Você pode liberar finais de semana, tá? E tudo isso, ele te mostra mais ou menos como que vai ficar isso nos próximos dias, tá? Então aqui em cima tem uma tabela para eu saber me organizar, tá? Então esse gráfico mostra as atrasadas, quantas revisões vão entrar amanhã, depois de amanhã e assim por diante, tá bom? E aqui embaixo ele me mostra como que ficaria se eu quisesse reorganizar, por exemplo, as revisões que estão atrasadas, certo? Então aqui quando eu seleciono, ó, você pode ver que ele traz aqui em verdinho, certo? Como que ficariam minhas revisões nos próximos dias. Depois você pode aplicar ali aquilo e resolver esse acúmulo de revisões que eventualmente vai acontecer, certo, pessoal? E aqui também é a mesma coisa para as suas revisões de questões, certo? Bom, em minhas interações, você vê aquela questão que eu comentei sobre os flashcards que você salvou, flashcards que você enterrou. Você pode ver os post-its que você criou também, certo? Então aqui você pode entrar, ver ali anotações que você fez enquanto estudava, das aulas. Você pode ver os flashcards que você grifou também, o que você grifou em cada parte ali dos flashcards. Você pode fazer isso tanto para os flashcards, quanto para as questões, quanto para os seus flashcards próprios também, tá? Então uma área muito interessante aqui para você ver suas interações com o conteúdo da plataforma, beleza? Aqui também tem uma parte de feedbacks, então as respostas para os feedbacks que a gente cria para os flashcards, eles ficam aqui, certo? Tanto para os flashcards quanto também para as questões. Então essa é a área das suas atividades, beleza? Terminando já, pessoal, o que mais você ganha assinando a Ozer, tá? Tem uma função aqui de caderno, que é para você basicamente criar anotações, resumos e linkar eles com aquela árvore temática, tá? Dos flashcards e das questões. Só que assinando a Ozer, muita gente não sabe, mas você ganha também duas funcionalidades muito interessantes. Uma é a Economitas, que é a mentoria coletiva da Ozer, tá? Então aqui tem uma área de embaixadores, tá? Que é própria minha. Você também vai ter daí áreas sobre filosofias de vida, tá? Você vai ter relatos de pessoas que passaram na residência, como elas estudaram, qual foi a preparação delas e detalhe, tudo de usuários da Ozer, tá? Então você vai ver como extrair o máximo da plataforma. Ah, João, eu nunca mexi com flashcard, eu nem sei o que é a Ozer, tô com medo de assinar esses 7 dias aí de teste e ficar perdido. Cara, assinou? Entra aqui, tá? Assiste uma aula, assiste outra. Se quiser, manda mensagem aqui no vídeo que eu consigo te dar um direcionamento também, tá bom? Aqui você vai ter relatos também de residência médica. Quero saber como que é a residência de neurologia na Unifesp, por exemplo. Como que é a infectologia na Unifesp. Você vai ver aqui vários residentes de vários serviços que passaram com a Ozer, te contando um pouquinho sobre essas instituições, tá bom? Também tem dicas de estudo, tá? Estratégias de estudo. É uma área muito rica, muito interessante. Você vai ganhar isso totalmente de graça, tá? Assinando a Ozer você ganha mentoria. Não existe pacote extra de mentoria, não tem que pagar nada mais por isso, tá bom? E qual que é uma outra ferramenta muito interessante da Ozer que poucas pessoas conhecem, pessoal? É a Bedside. A Bedside ela é aquele melhor amigo da pessoa que está no internato
ou que está já dando plantões, que está trabalhando como médicos, tá? Então na MedSide você vai ter ali um guia de prescrição, tá? Para o seu paciente, tanto prescrição de medicação quanto de exames. Você vai ter acesso fácil a documentos médicos que você pode deixar salvo ali, relatórios, certo, do paciente. Você pode transcrever exames com IA. Então sabe aquele trabalho chato de pegar o PDF ou pegar a plataforma ali do hospital e ficar passando creatinina, o hemograma? Cara, só joga o PDF aqui que ele vai transcrever tudo automaticamente naquele formato que a gente está acostumado já na evolução, sabe? Hemoglobina vai escrever HB, então ele vai transcrever tudo certinho para você, rápido, fácil, em poucos segundos. Transcrever consultas com IA, tá? Então, aqui você pode consultas e ele vai transcrever já naquele formato SOAP, né? Para quem trabalha na atenção primária, na UBS, na UPA, ou no formato clássico de anamnese, tá? Ele já organiza tudo, resume para você ali. É muito interessante essa parte, funciona muito no dia a dia, tá? Vai te poupar muito tempo, vai poder te ajudar a ter aquele contato mais no olho a olho com o paciente, a poder gastar o seu tempo com coisas mais importantes do que ficar teclando ali ao longo da consulta, beleza? Também temos calculadoras médicas, então várias calculadoras, várias aqui, por exemplo, você está lá na cardiologia, né? Quer calcular o heart do paciente, quer calcular o Grace, quer calcular o time, quer calcular o LDL, certo? Então, várias calculadoras aqui, tá bom para você utilizar. Você também tem o dicionário CID-10, que a gente sabe que às vezes é importante para pedir um exame, pedir um procedimento mais complexo. Também vai ter o código SUS para aquele procedimento que você quer pedir, tá? Para consultar rápido aqui. Código TUS também quando você tem que avaliar algo do plano de saúde, beleza? Você também vai ter uma agenda de plantões para você criar aqui seus plantões do mês, tá bom? Pode se utilizar tanto para o internato, isso aqui também, quanto para a residência, beleza? Você pode utilizar a passagem de plantão também, isso aqui é muito interessante. Então você pode criar o setor do seu hospital ali com os seus pacientes, beleza? Informações dele ali. Então você pode criar aqui diagnóstico, antecedente, avaliação, dispositivo que ele está, antibiótico, droga vasoativa, condutas, pendências. E melhor de tudo, você pode enviar isso aqui por e-mail para o seu colega. Então é uma área muito, muito rica, muito interessante da Ozzer, tá bom? Você também, quanto que eu preciso pagar? Nada, como eu falei, assinou a Ozzer, é um preço, você vai ter acesso a tudo da plataforma, não existe produto separado na Ozzer, tá bom? Aqui a gente também tem a área da biblioteca. A biblioteca nada mais é do que como se fosse um fórum, tá? Com vários artigos, vários tutoriais ali para você utilizar o máximo da plataforma também. Às vezes alguma dúvida pontual que você tem, você pode encontrar aqui na biblioteca, beleza? Dando uma pesquisada. Bom, o que eu queria dizer? O que eu tinha para falar basicamente era isso, tá, pessoal? É uma explicação bem geral da plataforma, que você também tem algumas preferências, mas aqui já é um pouco mais aprofundado, tá? Que dá para modificar o algoritmo de revisão. Posso fazer um vídeo específico sobre isso também. Você pode configurar um controle para fazer flashcards ali de forma mais rápida ou de uma forma mais divertida, né? Mais lúdica. Tudo isso eu posso explicar melhor em outros vídeos. Assinando a Ozzer, você também ganha direito a participar do nosso clube do livro, tá? É um momento muito interessante, são vários estudantes de medicina do Brasil inteiro trocando experiências literárias, trocando experiências de vida, né, que tem a ver com o livro que a gente está lendo naquele mês. Então, você pode ver que a Ozzer hoje, cara, é uma plataforma totalmente completa. Como eu falei, é um ecossistema completo para você dar para residência. Então, eu sou realmente muito fã, né? Já era muito fã, já divulgava a plataforma antes de ser embaixador, mas se você tem interesse em assinar a plataforma, não esquece de utilizar meu cupom LARANJA em Caps Lock, certo? Vai ser o melhor preço que você tem hoje para assinar a Ozzer, vai ser utilizando o meu cupom. Você pode mandar qualquer dúvida que você tenha aqui embaixo nos comentários desse vídeo, tá bom? A gente vai tentando conversar, vai tentando sanar as dúvidas aí nos próximos vídeos. E é isso, pessoal. 7 dias grátis para testar tudo isso que eu mostrei para vocês. Não tem risco nenhum. João, assinei, não faz muito sentido para mim agora. Bom, não tem problema. Você pode cancelar, receber todo o seu dinheiro de volta depois, tá bom? Bom, acho que era isso. Deu para ter uma noção completa da Ozzer, certo? De tudo que você vai ter assinando hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com aquele amigo que também quer começar a estudar por flashcard, também está interessado às vezes em fazer o ENAMED, que vai estudar junto com você, que vai estar aqui no ranking, tá? Do seu lado ali, batalhando dia após dia para subir aqui dentre os usuários da Ozzer, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Um abraço e tchau!